Tá. Vamos aí, Marina? Vamos aí? Então vamos lá. Esses bate-papos, eles são ocasionais, mas eles são intencionais, certo? Assim, eu não combinei nada que eu ia falar com a Alana, não combinei nada com ela, e eu também não vou combinar nada com ninguém do que eu vou falar. É só para dar uma pitadinha do que é a intencionalidade na vida de outras pessoas sobre outros aspectos. Certo? Então, Lidiane, se apresente aí para os seres humanos. Oi, eu sou a Lidiane, tudo bom com vocês? Eu sou bióloga, sou formada em programação linguística, atualmente coach, formada pela Academia de Mudanças, sou mãe da Esther de 8 anos e eu amo participar do processo de transformação na vida das pessoas. Usar a neurociência, que é uma coisa que eu trouxe lá da biologia, da minha origem mais forte, para impactar a vida assim como a minha foi. Uau! Como foi que você descobriu que poderia participar mais efetivamente de um processo de transformação de pessoas? Quando eu senti a mudança em mim. Quando eu vim para a Academia de Mudanças, eu já tinha feito vários processos, muitos. Já era practitioner, já era formada em PNL, mas eu era um obeso intelectual. Eu sempre amei estudar, desde criança. Eu sou escritora desde muito cedo, eu sou filha de alfabetizadora. Então, praticamente, eu aprendi a escrever na maternidade. Então, a minha vida toda foi com muitos livros. E eu amo conhecimento, até hoje. Mas, por muitos anos, o conhecimento, para mim, foi uma forma de defesa. Porque conhecimento é poder. Eu tinha muito essa crença, conhecimento é poder. E das coisas muito ruins que aconteceram na minha vida, o lugar mais seguro para mim era a escola. Então, na escola, não acontecia certas coisas que aconteciam na minha casa. Era um ambiente seguro, onde eu era validada, onde eu era querida. Só que eu guardava tudo isso para mim. E aí, quando eu cheguei aqui na Academia de Mudanças, assim, que nem vocês, né, sem certeza o que vai acontecer, um dos pontos que eu coloquei até nas declarações era enfrentar a questão da minha família. Uma família de servidores públicos, eu era de serviço público. Como é que eu vou quebrar tudo isso e fazer o que eu tenho vontade de fazer? Quando eu vi o Randinelli aqui na frente, eu falei assim, gente, não é normal esse treinador. Eu tinha certos bloqueios assim, com ele, eu não ia muito com a cara dele. E tinha abuso de coach também. E quando eu vi, assim, ele colocava a alma e verdade, e eu vi o exemplo, eu conheci mais de perto, e realmente eu entendi que eu podia fazer parte da transformação de pessoas, mas para isso eu tinha que parar de ficar só recebendo conhecimento e transmitir, transbordar. Mas como é que eu ia transbordar? Foram muitos processos. A PNL entra antes disso na sua vida, e ela começa um processo de mudança, um processo de transformação. Fala pra gente, para que nós possamos entender melhor, primeiro, né, o que é a PNL, de fato, e como ela entra na sua vida e começa a despertar esse movimento de transformação. A PNL foi um direcionamento de Deus para mim. Eu tinha depressão muito forte, crise de ansiedade. Eu já tinha feito todos os tratamentos das galáxias. Sabe aquela pessoa que tu falou ontem, que tem todos os remédios na bolsa, que é hipocondríaca? Eu tinha todos os remédios, eu sabia de todos os tratamentos, porque eu vivia doente, de doenças emocionais. Eu somatizava tudo que estava dentro de mim. Então, eu tive uma família muito difícil, uma família de base, né? Questões familiares, sofri muitos abusos na infância, vivi o relacionamento abusivo por muitos anos. Então, eu tinha muitas prisões mentais. E quando eu era criança, eu tive algumas tentativas de suicídio na infância. E adulta, eu tinha uma tristeza tão grande que eu não via sentido na minha vida. E um dia eu estava em casa, quando eu voltei de Roraima, eu passei um tempo morando em Roraima, e aí eu já estava na igreja, demorei muito tempo para aceitar o amor de Deus por mim. Um dos maiores desafios que eu tinha era aceitar que Deus me amava, porque eu não acreditava que Deus ia me amar apesar da minha história. E aí eu teve um dia que eu me ajoelhei, e eu chorei, e eu disse, Deus, não tem sentido eu estar viva. Aí é meu último tiro. Eu cancelo todos os tratamentos que eu fiz, tudo de terapia, de médico, de remédio, eu já tinha feito e não resolvia. E aí eu me ajoelhei e orei, disse, vou pegar o livrinho da Unimed, meu plano de saúde. A primeira médica, eu quero uma mulher agora. A primeira médica que eu encontrar, eu vou marcar uma consulta com ela. Iraci Ribeiro, quem é essa mulher? Vou, né, meu último tiro, se não for eu acordo, vou morrer, tá tudo certo, não aguento mais essa vida. E aí eu liguei, aí a Estela, que era atendente dela, disse assim, tem uma consulta, acho, para amanhã, 2 dias depois no máximo. Eu, tá bom, eu vou. Cheguei lá, ela começou a me falar que tinha as sessões do plano e sessões de mudança, eu sabia, não quero esse negócio de mudança.
E eu disse, não, vou fazer sessões do plano, porque na época era muito complicado assim, eu investir em mim pelo tipo de relacionamento que eu vivia. E quando eu entrei na sala, eu tinha uma paz assim, naquela pessoa. O jeito que ela olhou pra mim, o jeito que ela tocou em mim, eu tinha uma paz. Já era uma senhora. E ela disse assim, como é que você veio pra cá? Aí eu disse, pelo livrinho do plano. E faz tempo que você tá na fila? Eu disse, não, eu liguei antes de ontem. Aí foi mesmo, mas me conte aqui um pouquinho da sua história. E aí a doutora Iraci foi a primeira psiquiatra aqui do Ceará, uma pessoa extraordinária que eu amo demais. Passei quase 10 anos estudando PNL com ela e com a Irene, que é a psicóloga que trabalha com ela. E a gente se conectou de uma forma muito linda. E ela me disse que ela é muito requisitada e as pessoas ficavam meses para conseguir uma consulta com a doutora Iraci. Então foi daí que o negócio começou. Para mim foi uma resposta de Deus de que, olha, peraí, não vai embora, não, ainda tem um propósito para você aqui. Alguma coisa ele queria fazer na minha vida. E como a PNL pode ajudar as pessoas? A PNL é Programação Neurolinguística. O que é que utiliza? Foi criada na década de 70 por dois cientistas, o Bandler e o Grinder. O Bandler e o Grinder eles trabalham juntando a informática, sabe a linguagem de programação? Quando eu compro um notebook, pensei no último computador que você comprou, ele veio da loja. Normalmente ele vem sem nenhum programa instalado. Isso é a nossa mente quando a gente nasce. A partir do útero materno, a gente já vai tendo esses inputs. Porque é o jeito que alguém fala com a minha mãe, os hormônios que ela produz. Se acelera e estressa a minha mãe, o bebê vai sentir. Se acalma o coração da minha mãe, produz hormônios bons e a partir do útero eu vou desenvolvendo essas emoções, essas crenças, que é tudo que eu vi, ouvi e senti. Então nós somos programados, por isso que é a programação neurolinguística. Linguística vem de linguagem. A forma como eu falo, eu estimulo ou derrubo uma pessoa. Então a PNL é também mudar o que a pessoa está sentindo usando algumas palavras. O Dr. Erickson, que é um dos fundadores da PNL, ele fez isso. Ele passou um ano da vida dele, ele tinha uns 18 anos. Os livros dizem que ele era um robusto fazendeiro de Wisconsin. Ele era um cara assim super forte. E ele teve uma doença pulmonar, que eu esqueci, às vezes foi coqueluche. Uma doença pulmonar, e ele ficou um ano no pulmão de aço, deitado assim na cozinha dele, que era um lugar que tinha pessoas andando. E aí ele ficou nesse um ano analisando as pessoas. E ele percebia que o tom da voz, a forma como ele falava, influenciava as pessoas. E aí quando ele foi liberado pelo médico, ele ainda estava com alguns problemas motores, e mesmo assim, usando o poder da palavra, foi o que a gente acabou de falar aqui, ele conseguiu ser um atleta da época. Então ele conseguiu superar e ele trouxe isso junto com o Bandler e o Grinder, trouxe esses conhecimentos do Dr. Erickson. E hoje é o que nós usamos na programação neurolinguística. Todos nós temos, é uma das pressuposições da PNL, tem umas 13. Você tem ou potencialmente tem todos os recursos necessários para viver efetivamente. Agora, alguém lá atrás disse, se você não conseguir, você acreditou. E aí é só um caminho certo para você acessar e resgatar isso. Aí começou esse teu processo de transformação de vida, e aí você conhece a Academia de Mudanças, que aí vai continuar esse processo, não só apenas de transformar a sua vida, mas de ajudar a transformar a vida dos outros. Isso, eu comecei como paciente. Aí depois, a gente já estava sendo no nível de amiga, né? E elas me davam livros, me ensinavam PNL, a gente já estava sendo no nível bem de amizade. E aí eu fiz realmente practitioner em outro estado, fiz outros treinamentos, e aí eu cheguei aqui na Academia de Mudanças. Como foi que você chegou aqui? Foi através de quem? Já que tu não gostava de mim. Primeira vez que eu vi o Randinete lá na Videira Kids. Eu achava ser muito carrancudo, era um bloqueio meu, eu não cresci, até porque eu tinha muita dificuldade de me conectar com homens. Pois assim, hoje o Randinete é meu mentor, uma pessoa que eu tenho acesso, ele sabe coisas íntimas da minha vida, mas eu tinha esse bloqueio. Me deixou no vácuo aqui, desculpa. Pessoal, obrigado. Eu tinha esse bloqueio com pessoas do sexo masculino, tinha um bloqueio muito forte. E como foi que aconteceu? Algumas pessoas da igreja, da liderança, das reuniões, falaram da Academia de Mudanças. Só que ainda tinha assim, mas já fiz tantos treinamentos na minha vida. Aí mais uma vez eu orei e eu senti que era para eu vir. E eu fiz o Destrava antes da Academia de Mudanças, que era um evento que tinha, se eu não me engano, foi até nessa auditória. Foi. E aí ele falou uma frase que eu já comecei a ser fã dele. O não que mais dói é o não que eu mais preciso dar. Eu era a pessoa que mais queria agradar todo mundo. Eu tinha uma doença de querer agradar. Eu me quebrava todinha, eu falia, eu me destruía. Mas eu precisava agradar todo mundo, porque eu fui criada para ser perfeita. Então era muita pressão, sabe? Fui criada na casa com vários tios, uma única sobrinha, tudo muito... Nada podia
sair da perfeição. Então, para manter a perfeição, eu tinha que agradar as pessoas. E quando eu decidi vir para a academia de mudanças, eu já sabia muito, mas eu tenho muita autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu sei muito e não estou tendo resultado porque eu estou aplicando direito. Então, todos os treinamentos que eu faço como se fosse o primeiro que eu estou fazendo. Então, antes de vir, eu fiz esse exercício de limpar a minha mente. Porque é muito fácil eu chegar aqui e olhar para eles, sim, eu sou Rondinelli Palhares, mas eu já vi fulano, já vi ciclano, já vi treinamento e tal. E aí eu fico com essas bagagens tudinho, não recebo a bagagem que ele quer me dar. Eu deixei tudo ali fora, guardei tudo e vim sem nenhuma bagagem. E aí eu coletei todas elas para formar um novo estoque e avaliar o que é que fazia sentido continuar. Vim como se fosse o meu primeiro treinamento de verdade, me entreguei em cada exercício. Alguns foram muito desafiadores, principalmente uns que vocês ainda vão fazer mais tarde. Foi o pior para mim, mas foi quando as coisas começaram a fazer sentido, quando as coisas começaram a se encaixar. Aí você entra nesse processo, né? Nesse aqui agora em busca da intencionalidade. Qual foi, se é que é possível responder, a maior virada de chave na academia de mudança para você? Foi aquela dinâmica do grupo, né? Das afirmações que... Primeiro que eu tinha que falar. Eu tinha dificuldade de dizer o que eu queria. Gente, as minhas roupas eu não comprava. Eu não tinha uma roupa, coisa simples. Gente, você comprou essa roupa? Não, alguém me deu. Alguém foi comigo comprar e a pessoa escolheu a roupa para mim. Mas eu nunca tinha escolhido uma roupa. O que é que você gosta de comer? Não sei. Eu tenho que comer o que me é permitido. Como é que você respira? Do jeito que me é permitido respirar. Então, eu vivi uma vida muito além do automático. Era uma vida completamente cronometrada. E aqui, eu comecei a entender que eu posso fazer minhas escolhas. Olha que legal. Eu posso escolher a roupa que eu posso usar, a comida que eu posso comer. E começou um processo de autoestima. Começou um processo de eu entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sei é valioso. E eu entendi principalmente que eu posso desagradar o meu pai. Eu tinha dificuldade com o meu pai, porque até hoje eu sou mestra, sou especialista, eu tenho vários títulos, mas só que eu não sou o que meu pai queria que eu fosse. Ou eu seria médica legista, era o sonho dele, ou eu seria advogada, porque ele é da área do direito. Se eu não for nada disso, a única vez que eu vi meu pai realmente dizer parabéns, gente, foi quando eu tirei o primeiro lugar no mestrado. E foi muito rápido. Ele tirou o primeiro lugar no mestrado da UES. Foi, pronto. Mas o Felipe é meu irmão, né? Mas ela é esposa do fulano. Era sempre assim. Tinha que ter algo. E aí eu entendi que, gente, eu não sou meu pai, eu não preciso para uma virada. É tanto que a ligação foi para ele. Ele não eu passei 2 horas chorando, quase que eu não faço exercício, eu não consegui ligar. A ligação é uma coisa que ainda vai acontecer, tá? Tem um processo que, enfim, e a questão do perdão. Eu achava que eu cheguei, eu já perdoei todo mundo, porque eu tenho ferramentas, porque eu já perdoei todo mundo. E nada, tinha um monte de coisa ainda para tratar. Mas só foi possível porque eu abri minha mente. E aí, quando eu saí daqui, no final, eu olhei para o Rondinelli e disse assim, eu não posso sair de perto dessa pessoa. Nunca mais na minha vida. Porque ele me inspirou de várias formas. Eu já vinha estudando ele no processo, até vim aqui, já vim entendendo quem ele era. E aí eu disse, não é suficiente. Para o que eu quero fazer, para o que eu quero alcançar, eu entendi que eu tenho realmente uma missão aqui. É inspirar pessoas. Se eu conseguir sair da lama que eu estava, se eu conseguir sair da destruição, do desejo de morte, vocês não têm noção o que é ser triste todo dia. O que é chorar todo dia, eu pedir a Deus para morrer. Vocês não têm noção o que é isso. E aí, de repente, eu já vinha no processo de sair da escuridão. Só que eu estava só me enchendo. E aqui eu descobri que eu tanto posso sair da escuridão, como eu posso usar a minha luz para ajudar outras pessoas a abrir. Eu posso ser um canal de Deus na vida das pessoas. E aí foi quando a gente começou as sessões de coach. Aí ela me procurou, né, para fazer coach comigo. Qual era a tua ideia inicial? Assim, eu vou ligar para esse cara e ele vai me acompanhar. O que era que tu pretendia? Porque aí eu realmente aceitei que eu queria ser treinadora. O meu sonho era montar o treinamento que eu já tinha vivenciado em outros locais, em outros estados. E eu queria muito aquilo para a minha vida. Porque eu acreditava que é uma coisa que me deixa muito feliz. O meu trabalho me deixava muito triste. Eu vivia doente, de licença. E assim, o que mais me deixava feliz era fazer isso. Era estar participando do processo de transformação das pessoas. Só que quando eu cheguei lá, eu disse assim, não, a gente vai assim, começar a trabalhar esse processo, vai demorar muito tempo, a gente vai trabalhar minha autoconfiança. Eu imaginei assim 1 milhão
milhão de processos que seriam trabalhados. Só que ele chegou na primeira sessão de coach, eu descobri que ele era mais doido do que eu pensava. Porque ele chegou com uma proposta muito maluca. Muito doido, né? Pode falar, fala. Ele chegou e disse assim, tá, mas vamos lá. Em quanto tempo você pretende? Aí eu disse, em tanto tempo, isso e aquilo. E como seria o seu treinamento? Ele disse assim, assim, assim. E o que mais? E o que mais? Como é que você conseguiria? E como é? Eu sei que na conversa, a gente desenhou todo o treinamento, que é um dos treinamentos dos meus sonhos, que eu amo, que eu queria fazer um adaptado para a minha vida. E aí, no final, ele disse assim, tá, você tem duas opções. Ou você... Isso eu tinha me separado há pouco tempo. A gente dá a decisão de me separar depois do practitioner que eu fiz, da formação em coaching, ou da formação em PNL. E aí ele disse, ou você faz todas essas sessões, é tanto, a gente vai trabalhando não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou você monta um treinamento para mim, para os staffs, para o dia, acho que era uns 3 meses depois, né? 2 meses depois. Aí ele disse assim, vale, ele é louco. Aí você tem certeza? Aí ele tem, eu disse, mas como? Você tá tudo desenhado, você vai fazer. Aí eu pensei assim, eu me separei agora. Tava tomando um remédio, gente, você dizia, nossa, eu tomava um remédio de R$400. De tão grande que estava a minha tristeza, com todas as ferramentas que eu já tinha, viu? Imagina antes. E aí eu disse assim, né, vai que eu tô precisando poupar tudo, então eu vou fazer o treinamento. Aí ele, não, eu não tenho dúvida. E aí eu fui mandando os feedbacks, cumprindo os planos de ação e fui deixando de tomar o remédio. Porque teve um dia, nessa medicação, a minha separação foi muito traumática, assim, foi muito, muito traumática. Eu tive que sair da minha casa, a minha filha tinha 5 anos. Então, assim, resumindo, foi isso que aconteceu. E aí, teve um dia que eu ia pro Pilates à tarde com ela, e ela veio me acordar, eu não conseguia acordar, de tão forte que era o remédio. E eu conversei com ele, que eu disse que eu não queria mais tomar medicação. E tinha um médico me acompanhando. Não foi assim, então para agora. Não. Ele disse, como é que foi que o médico disse que dá para eu parar? Mas eu tinha medo. O remédio tinha que estar na minha bolsa, ele tinha que estar ali do lado. Pois então vamos desmamando do jeito que o médico falou, ele foi me acompanhando. E o ter que enviar para ele todo dia, às vezes de madrugada, eu terminava um capítulo, às vezes à tarde, não importava a hora, eu tinha que cumprir aquela meta. O ter que fazer aquilo e o propósito, porque não era por mim, era pelo que Deus ia fazer através de mim. Não era para ele me usar, não foi lá atrás que eu senti, quando eu disse que ia dar o último tiro. Então era por esse propósito definido, pelo desejo ardente do meu coração, que eu levantava todo dia e ia bater a meta com ele. E aí 2 meses depois, eu fiz o treinamento. E foi sensacional. Ela fez o treinamento de practitioner em PNL. Fez, o Alan fez. Foi brilhante, brilhante mesmo. Ela tinha muito potencial, mas não sabia. Quem tem potencial aqui para alguma coisa, levante a mão. Que massa, sabe o que é que você tem? Nada. Você não tem nada. O pior elogio que alguém pode fazer na sua vida é dizer que você tem potencial, porque a pessoa está dizendo que você poderia fazer alguma coisa, mas não faz. Você não vê uma pessoa realizadora ouvindo que tem potencial. Por quê? Porque ela já fez. Ela pegou esse potencial que ela tinha e resolveu fazer. E foi muito, muito consciente mesmo. Ela foi lá e fez, ela não viu dificuldade. Aliás, ela viu dificuldade eventualmente, mas ela enfrentou as dificuldades, ela fez um plano de ação e ela cumpriu esse plano de ação religiosamente de uma forma surpreendente. E eu me sentei para ouvir o treinamento da Lidiane, e foi aí que eu vi o quanto ela é de fato brilhante mesmo naquilo que faz, extremamente talentosa. Ela acessa a alma da pessoa de um jeito muito, muito forte e muito eficaz, né? Ela tem mais habilidade do que eu, porque ela é coach e PNL, eu só sou coach. Eu fiz PNL também, mas para mim foi um atraso de vida porque foi uma escolha errada. Estou falando da metodologia aplicada. E aí... Só para te interromper. Posso interromper? Pode. Teve mais 2 viradas de chave, porque é tudo muito intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, quando eu entro em alguma coisa, realmente é de corpo, mente, espírito, eu entro com tudo. E aí teve 2 coisas ainda que foram trabalhadas nesse processo. A primeira, que eu descobri que eu sabia gravar vídeo. Eu era boa comunicadora. Eu não acreditava que eu sabia comunicar. Nossa. Eu sou professora desde criança. Quando eu era criança, eu nunca gostei de brincar de boneca.
A minha brincadeira, eu chegava da escola, sentava todas as minhas bonecas no chão, tinha um quadro de dar aula para as bonecas. E dava aula para todo mundo, eu sempre amei ensinar. E aí, para mim, era muito simples falar 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas e não perder o raciocínio. E aí ele pediu para gravar um vídeo ensinando a aplicar uma ferramenta que eu tinha aplicado no treinamento. E aí eu fiz. E ele me deu feedback e disse que são raras pessoas que conseguem falar tanto tempo sem corte. E aí eu fiquei, gente, eu sei que se ele falou, ele forma comunicadores, ele é um dos comunicadores que eu modelo, é porque então fez sentido. E aí eu comecei a acreditar que eu sabia comunicar. E aí foi quando eu comecei a gravar vídeo, perder a vergonha de gravar vídeo, e hoje eu ensino que vergonha não paga conta, né? Que foi o que eu aprendi na minha vida. E a segunda coisa que eu aprendi é que eu sabia vender. Eu, como professor, e muitos professores que eu conheço, têm a crença de que professor só sabe dar aula, não sabe vender. E ele me convidou para dar uma palestra na academia de vendas, que eu estava até relembrando na semana passada. Ele ligou para mim, ainda lembro onde eu estava. Ele disse assim, ei, eu tenho uma proposta para você. Eu disse, pode falar. Aí ele, olha, vai ter academia de vendas tal dia, eu preciso que você dê uma palestra, escolha um desses assuntos que eu vou te mandar e você vai dar a palestra. Aí eu gelei, eu estava dirigindo, eu estava no Viva Voz, né? Eu estava dirigindo, aí eu parei assim, eu disse, peraí. Aí eu fui parar o carro na primeira vaga que eu vi no meio da rua. Ele, o quê? Não vai querer não desistir? Eu disse, não, estava só estacionando, eu vou. E aí eu fui e teve uns contratempos, acho que eu tinha quase 1 hora para falar, e no fim foram nem 20 minutos, né? E eu queria ancorar as pessoas. Eu queria, de verdade, eu queria que as pessoas sentissem a PNL naquele dia. Eu queria que realmente as pessoas sentissem. E eu consegui, acho que foi nem 10 minutos, eu consegui fazer uma ancoragem, teve gente que chorou, teve gente que... E eu já vinha observando as pessoas lá fora, a linguagem corporal lá fora, e aí deu certo eu falar sobre a linguagem corporal de cada um e já aplicar a PNL. E aí eu descobri que eu sabia vender. E hoje eu trabalho com vendas. E eu disse sim com a oportunidade há uma semana, uma das oportunidades mais ousadas, um dos convites mais ousados que eu já recebi na minha vida, que eu ainda estou processando, por causa que lá atrás ele disse que eu sabia vender. Porque se ele me convidou, ele é Rondinelli Palhares, ele não convidaria qualquer pessoa, né? Se ele me convidou... Uma palavra plantada, uma né? palavra. Uma palavra plantada. A Lidiane Medeiros F. Lidiane Medeiros F. Lidiane Medeiros F, Instagram dela, altamente desenvolvedora de pessoas. Ela tem esse treinamento Vergonha Não Paga Conta, é muito massa, além do conteúdo gratuito que ela disponibiliza diariamente das outras coisas que ela pode fazer. O resultado disso, faz uns 3 anos que a gente caminha juntos, né? 3, 4 anos, mais ou menos. Não faz menos, acho que vai fazer 3. Faz uma vida, né? Parece uma vida todinha. Ano passado, nós passamos o ano todo juntos, literalmente juntos, tendo contato diário. Ela fez parte, eu abri uma mente mestra, depois eu explico para vocês o que é isso. E ela fez parte dessa mente mestra, né? Diariamente nós interagimos, eu pude ver o crescimento dela. Ela é uma pessoa extremamente disciplinada e leal. A Lidiane é muito leal. Ela tem alguns mentores, ela segue esses mentores. Essa lealdade é boa para ela. Ela não é aquela pessoa que fica vendo todo mundo, sabe? Assistindo todo mundo, se confundindo e tal. Ela consegue formar os preceitos dela. E aí o resultado disso, digo isso aqui, seguramente ela falou uma coisa, eu não dou espaço para qualquer um, pode ter certeza. Ela se envolveu, tu fica perto, que dá certo. E hoje, se eu tiver algum problema aqui na academia de mudanças e eu precisar sair, adivinha para quem entrega o microfone? Sabe quem? Você chuta? Para ela. Porque se você estiver na mão dela, você vai estar em boas mãos. E essa aproximação dela, essa lealdade, ela até hoje tem... Você é todo dia feliz, Lidiane? Não. Todo dia você é feliz, mostrando o dente, gravando vídeo. Não. Tem dias sombrios. Só na intencionalidade. Na força da intencionalidade. Não tem a força do ódio, a gente usa a força da intencionalidade. E ela é a minha segunda pessoa. Assim, né? Eu creio que muitas coisas a gente vai viver, vamos trabalhar juntos, mas o que eu queria dizer é, quando ela tem as demandas dela, ela traz para mim hoje como amiga, e nós conseguimos conversar
de uma forma que ela, se ela pede opinião, ela utiliza a opinião. Gente, isso é brilhante numa pessoa. Ela não está atrás de... Eu sou feliz porque sou eu, né? Ela tem outros mentores, mas ela não está atrás de diversas opiniões para fazer isso ou aquilo. Ela vai aqui, ela entende que é aquilo, ela é intencional, ela raciocina. Nem tudo que eu digo ela acata, mas ela sempre traz uma experiência forte, uma experiência boa com relação a isso. Ela faz acho que 4, 5, 6, sei lá, academia de mudanças que ela está, e embora ela não apareça tanto, ela sabe, porque eu já falei isso, não é segredo, ela sabe que se eu precisar de alguma coisa aqui, ela vai fazer, e ela vai fazer muito bem feito, ela vai impactar a vida de vocês, e até de uma maneira mais rápida do que eu, porque ela é dinâmica. Essa, ela falou a história do vídeo dela, ela gravou um vídeo de 5 minutos sem um corte. E aí eu liguei para perguntar. A Marina até a Marina se surpreendeu ali, a Marina é apresentadora de programa, abre a porteira. E aí ela consegue fazer isso, né? Muito bem. Então eu trouxe a Lidiane aqui para você ver mais um pouco sobre o que a intencionalidade pode fazer. Importante uma coisa que ela falou, ela é servidora pública, ela não deixou de ser, estou certo? Sim. Ela é servidora pública, mas ela descobriu uma coisa impressionante, Lívia, que não necessariamente ela precisa depender disso para viver. E olha que você sabe que pode ter pandemia, olha, pode chover, relampejar, trovão roncar, raio cair, mas ela vai receber o salário dela. E ela não se acomodou com relação a isso. Lidiane, muitíssimo obrigado, mas para finalizar eu queria que você deixasse aqui de pé mesmo uma mensagem para esses seres humanos fantásticos aí. O que eu acredito que a vida, a PNL fala muito de modelagem da excelência humana. Eu vou contar uma coisa aqui que nem o Randinelli sabia. Em dezembro, eu recebi um convite que eu queria há muitos anos, uma coisa que eu queria muito fazer, e por alguns desentendimentos eu não pude fazer essa determinada coisa. Era em um outro lugar, era uma coisa que realmente ia ser mesmo para minha vaidade, eu ia ficar muito envaidecida com esse convite de estar nesse determinado local. E foi no fim de semana da Academia de Mudanças aqui. E na época eu estava assim, falando sobre relacionamentos, né? Estava me recuperando de divórcio, muitas coisas ruins. E eu fiquei feliz por esse convite que eu recebi. E aí eu perguntei no privado deles, quando é que vai ser a próxima Academia de Mudança? No meio do fim de semana. E aí de novo eu orei, né? Eu disse, Deus, eu queria tanto aquele lugar, mas tem uma coisa que diz que eu preciso ir para essa edição da Academia de Mudanças. Tem uma coisa que me diz que eu sempre gosto de vir, mas era uma coisa muito mais forte. E aí Deus me revelou assim, se você quiser ir pelo seu ego, você vai para determinado lugar. Se você quiser ir pelo que eu faço através de você, você vai para aquela edição. E eu vim muito feliz mesmo de estar aqui. E tinha uma determinada pessoa que Deus já me mostrava que eu precisava me conectar com ela. Depois nós conversamos e foi muito importante essa conversa. E o que eu tinha que falar para essa pessoa ajudou bastante. Hoje nós somos amigas, precisava encontrar uma pessoa aqui. E também eu tive uma conversa com a Denise, com a Brenda e com a Fernanda, que virou uma grande chave na minha vida sobre relacionamentos. Porque por mais que eu conversasse com a Randinelli, tinha algumas coisas que elas me falaram na prática. Então virou a chave, eu fiz uma lista, eu acalmei meu coração sobre tantas áreas. E eu sei que de alguma forma eu transbordei na vida de outras pessoas. Mas essa modelagem, estar perto dessas pessoas, de ouvir o que Deus tem para mim, é algo que realmente é o que mais faz diferença. Então, na dúvida da vida de vocês, busca o que dá paz. Eu quero de Deus dar paz. A paz que excede todo entendimento. Então, por mais louca que esteja na minha vida, eu aplico a PNL, eu aciono as minhas âncoras, mas se ainda continua me incomodando, eu busco o que Jesus faria. O que é que Deus quer dizer para mim? A PNL é extraordinária, é fantástica, mudou a minha vida, eu alcanço pessoas. O coach nem se fala, mas estar perto de pessoas com princípios e propósitos alinhados com o seu, só vai fazer você crescer. Não adianta eu estar num lugar que as pessoas querem mudar os outros, mas não tem os mesmos valores que eu. Isso era algo que eu fazia muito antes, principalmente antes de vir para cá. E eu entendi que eu posso dizer não e eu posso principalmente escolher as minhas amizades. Então, nós temos uma coisa chamada neurônios espelho. Nas crianças isso é muito mais forte.
Então, se você está conversando com uma pessoa que tem um sotaque muito forte, talvez daqui a pouco você esteja fazendo o mesmo sotaque. Quando a gente estava sentado aqui, a gente estava em rapó, a gente estava espelhado. Então, ter vindo para essa edição de dezembro virou chaves. E hoje eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, de saber esperar em Deus, saber esperar o tempo de Deus. Por mais PNL e coach que eu soubesse. Então, fica perto que dá certo, funciona com Rondinelli, e funciona com aqueles amigos, com aquelas pessoas perto de você que te fazem crescer. Então, joga fora, a PNL diz muito isso, joga fora a emoção ruim, porque eu arco do aprendizado. Eu quero terminar só com uma metáfora. A PNL usa muitas metáforas. Na nossa vida, as pessoas que estão passando por nós, elas se conectam com a gente. É como se a gente estivesse dirigindo um barquinho, sabe? A gente está no barquinho desde quando a gente nasce, a gente vai fluindo no rio. Cada pessoa que a gente se conecta entra no nosso barquinho. E aí, às vezes, o barquinho fica pesado, porque tem algumas pessoas que estão trazendo coisas negativas pra gente. E chega um momento que a gente precisa olhar para determinada pessoa e dizer assim, olha, foi muito importante o tempo que o Juan passou comigo, mas Juan, agora é minha nova estação. Eu, infelizmente, não tenho mais como continuar me conectando com você. Entrega um colete pro Juan e deixa o Juan seguir. Tem gente que dá uma voadora, chuta do barco, né? Mas eu prefiro entregar o colete, para mim faz sentido. Então, pega esse colete, imagina quem está fazendo o teu barco afundar, entrega o colete para essa pessoa e agradece. Porque por mais que tenha acontecido coisas ruins, com certeza ela trouxe coisas boas para você. E você passou algo para ela. Então agradeça essa pessoa, entrega o colete e deixa sair do teu barco livre. E continua com quem faz o teu barco acelerar. Com quem coloca o melhor combustível e com quem acredita que você de verdade vai chegar onde você tem que chegar, onde Deus sonhou para você. E é isso, gente. Duas coisas que também servem de aprendizado. Duas coisas que são admiráveis nela. A primeira coisa, ela não tem problema para pedir. Ela não tem problema para pedir. O vergonha não paga a conta, faz parte da vida dela. Por que eu estou falando isso? Porque na Academia de Mudança eu sou autoridade. Então eu sou, entendam o que eu vou dizer sem verdade, eu sou a maior pessoa daqui. O treinamento é meu, eu escrevi, eu faço, eu adaptei e tudo mais. E ela nunca deixou de me pedir nenhuma oportunidade, né? Às vezes eu estou pensando nela, mas toda vida ela chega e eu vou falar. Por quê? Porque tem gente que quer pedir isso, mas não pede. Ninguém sabe o que o calado quer, aprende contigo. Ninguém sabe o que o calado quer. Então eu quero validar esse dinamismo dela. Ela não tem problema com rejeição, né? Acho que aquele dilema que o Alan falou ontem, né, de falar com os grandes, ela não tem esse problema, ela fala. Porque a gente também tem um preceito básico. Aquela frase, o não eu já tenho, ela não existe, certo? Aqui é assim, a resposta é sim até que eu escute o não. A resposta é sim. Só é não se alguém disser que é não. Então a gente usa isso. E a outra coisa que eu quero valorizar, a maior delas, e eu percebi isso agora, ela é uma estudiosa, gente. Ela é estudiosa, ela é uma bióloga, ela tem muita fé com a ciência, ela vai a fundo para entender as coisas. E pessoas dessa natureza, normalmente elas, sabe o que eu vou falar? Não, né? Normalmente elas não têm fé. Sim. Deus é um ser, muitas vezes alheio. Eu não tive fé. E por muito tempo ela não teve, e ela não fazia isso que ela fez aqui. Ela validou, não sei se vocês perceberam, mas ela validou a ação de Deus na vida dela. Isso era muito raro na vida dela. Ela nem percebeu. Não, percebi. Isso é uma coisa que começou intencional. Que eu falei que eu estava trabalhando num dos livros, né? Tão intencional. Oh, é verdade. Que, aliás, começou intencional e virou automático. É isso que eu quero na sua vida. Que você escolha uma coisa boa, seja lá o que for, seja lá qual for a mudança que for, seja intencional. No começo, seu cérebro vai disputar com você, certo? Mas depois, quando virar, você nem vai perceber que você já faz programada isso. Com sucesso. Lidiane, muitíssimo obrigado. Vamos abraçar. Obrigado.